Olá pessoal, vou fazer aqui a resolução para vocês da primeira avaliação de Física 1. Primeira questão, uma pedra é lançada verticalmente para cima a partir da borda do terraço de um edifício. A pedra atinge a altura máxima 1,60 segundos após ter sido lançada. Em seguida, após quase se chocar com o edifício, a pedra chega ao solo 6 segundos após lançada. Em unidades do Sistema Internacional, letra A, com que velocidade a pedra foi lançada? Letra B, qual é a altura máxima atingida pela pedra em relação ao terraço? Letra C, qual a altura do edifício? Bem, primeiramente vamos entender aqui o que estava acontecendo nesse problema. A gente tem então um edifício aqui representado, uma pequena pedra então é lançada com uma velocidade inicial v0, ela vai subir até uma certa altura, aonde então a sua velocidade vai ser 0, vamos chamar ela de v1, essa vai ser a sua altura y1, que vai ser então a altura h, que é a altura máxima aí que a pedra alcançou. Isso ocorre num tempo de 1,60 segundos. Após isso, essa pedra então volta a cair, se aproximando aqui à altura novamente inicial que ela foi lançada, que era o y0, que é a altura do edifício. Tá? Isso daí então, a sua pedra continua seu movimento até ela chegar numa posição y2, que é igual a 0, ou seja, ela tocou o solo 6 segundos depois de ser lançado. A gente está adotando então como sistema de referência aqui x, y, desta maneira, x para a direita e y para cima. Então na letra A, para a gente então determinar o que ocorre então durante os percursos do tempo t0 até o tempo t1, ou seja, quando a pedra atinge sua altura máxima, temos então sua velocidade v1, que é a sua velocidade final, v0 inicial, menos g de t1, que é o seu tempo inicial. Sua velocidade final vai ser 0, sua velocidade inicial foi dada pelo problema, menos é o solicitado pelo problema, né? Menos a aceleração da gravidade vezes t1. Como a gente quer saber justamente essa velocidade inicial, isolamos ela, substituímos os valores fornecidos, 9,8 vezes 1,60, e a velocidade inicial então era de 15,68 metros por segundo. Já na letra B, então, a gente quer fazer a análise então da altura máxima que essa pedra atingiu. Então a altura máxima então vai ser a altura do edifício, correspondente a h minúsculo menos h maiúsculo, dentro do intervalo de tempo ali t0 até t1. Dessa forma a gente pode utilizar a relação da posição da seguinte maneira: y1 é a altura máxima aí que a pedra vai atingir, y0 é a altura inicial, que é a altura do edifício, mais vt mais meio de gt ao quadrado. Nesse caso vamos trocar aqui y1 por h, y0 por h maiúsculo, mais meio de vt, meio de gt1 ao quadrado, que é o intervalo de tempo ali que isso daí ocorre. Né? Bem, essa velocidade então se trata ali da velocidade final desse problema ali, portanto então ela vai ser 0, que sobra para a gente então a diferença aí de altura, né, por meio de gt ao quadrado. A gente tem então todos os parâmetros aí fornecidos para o problema, meio de 9,8, que multiplica 1,60 ao quadrado, e essa diferença então de altura que a gente tem ali, que vai ser a altura máxima atingida pela pedra, é de 12,54 metros. A letra C então é solicitada então para calcular a altura do edifício. A altura do edifício então é a altura h. A gente vai analisar o percurso aí percorrido por esse objeto entre os tempos t0 até t2. Nesse caso a gente utiliza aqui a equação horária da posição. y2 é igual a y0 mais v0t menos meio de gt ao quadrado. Dessa forma então a gente sabe que y2 aí é a altura do chão, ou seja, 0 metros. A altura inicial, então, é h, que é a altura do prédio, mais v0 vezes t menos meio de gt
2 ao quadrado esse tempo. Então é o tempo que ele leva para percorrer toda essa distância. Nesse caso, então, eu vou isolar aqui a altura do prédio, que é o que eu tenho interesse, meio de gt ao quadrado menos v0t. Isso daqui, então, substituindo todos os valores, meio de 9,8 vezes 6 segundos ao quadrado, menos 15,68, ou seja, é a distância ali percorrida por a velocidade inicial que foi lançada aí, a esfera, vezes o tempo também de 6 segundos. Isso daí então vai dar uma altura de 82,32 metros. Tá? Veja que eu não precisei descontar o tempo aqui nesse caso, porque eu já estou levando em consideração aqui a velocidade inicial com que ele partia ali da borda do edifício. Bem, a distribuição de pontos aqui desse exercício no total varia 20 pontos. Cada item aqui, letra A, B e C, valia 1/3 desses 20 pontos aí. A segunda questão: uma criança gira uma pedra em um círculo horizontal a 1,9 metros acima do chão, por meio de uma corda de 1,4 metros de comprimento. A corda arrebenta e a pedra sai horizontalmente, caindo no chão a 11 metros de distância. Qual era a aceleração centrípeta enquanto estava em movimento circular? Nesse problema, então, temos aí a composição de dois tipos de movimento, um movimento circular e um movimento aqui de queda livre ou lançamento de projétil, né? Combinados. Então, enquanto a criança girava a esfera aqui, ela tinha uma velocidade tangencial, à medida que essa corda aí arrebenta, tá? Essa pedra então sai com a mesma velocidade tangencial, horizontalmente. O raio então dessa trajetória é dado por r, a altura é h, o alcance máximo então é dado pela letra por d aqui. A gente está adotando então como sistema de referência aqui o sistema cartesiano, x para a direita, y para cima. Nesse caso então a gente começa escrevendo a aceleração centrípeta, que é dada por a aceleração centrípeta é a velocidade tangencial ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória circular. Essa então vai ser a nossa equação número 1 ali, para a gente determinar essa aceleração centrípeta. A gente vai analisar então, a partir daí, o movimento na horizontal, já que eu tenho um lançamento de projétil, eu vou dividir então esse movimento em duas partes. O movimento então na horizontal a gente pode escrever como x igual a x0 mais vx de t, lembrando que esse Vx é a mesma velocidade tangencial ali do movimento circular. Nesse caso, a gente substitui aqui o x pelo alcance d, dado pela pedra ali. x0, a posição inicial é 0, mais vt. Nesse caso, a gente vai isolar o t nessa equação. Temos então que o tempo é dado por d, ou seja, o alcance dividido pela velocidade tangencial. Essa então é a nossa equação 2 aqui para o problema. Vamos analisar agora o que acontece na vertical. No movimento da vertical a gente tem y, que é igual a y0 mais v0t menos meio de gt ao quadrado. Tá? Assumindo então que a altura final ali vai ser 0, a altura inicial então é h, que é a altura com que a corda era girada, mais a velocidade inicial vezes o tempo. A velocidade inicial, nesse caso aqui vertical, é 0, menos meio de gt ao quadrado. Isolando então essa altura, a gente chega então que a altura era dada por meio de gt ao quadrado. Essa então é a nossa equação número 3. Para determinar então essa altura, vamos substituir o tempo que foi encontrado anteriormente na equação número 2. E a gente chega então que essa altura é igual a meio de g. No lugar do t, então, a gente vai substituir por d sobre v, tudo isso ao quadrado. Trabalhando um pouquinho, então, algebricamente aqui para isolar justamente a velocidade, a gente vai ter, então, que essa velocidade ao quadrado é igual a gd ao quadrado dividido por 2h. Então, eu consegui determinar aqui qual que é a velocidade
que a pedra foi lançada. Então é a nossa equação número 4. Já que a aceleração centrípeta tem uma dependência ao quadrado da velocidade tangencial, a gente substitui essa velocidade encontrada então na equação 4, na equação 1, e temos então que a aceleração centrípeta é gd ao quadrado dividido por 2RH. Temos então todos os valores aí fornecidos pelo problema. Então, aceleração da gravidade vezes o alcance, que foi 11 ao quadrado, dividido por 2 vezes 1,4, que é o raio, e multiplica 1,9, que é a altura. E temos então que a aceleração centrípeta dessa pedra então era 223,12 metros por segundo ao quadrado. A distribuição de pontos então para essa questão número 2 aqui foi a seguinte. Para quem conseguiu aí isolar o tempo, 10 pontos. Quem conseguiu encontrar para quem conseguiu encontrar o tempo, 5 pontos. Para quem conseguiu encontrar aqui a altura, mais 5 pontos. Para quem encontrou a velocidade, mais 5 pontos. E por fim, o total de pontos para quem encontrou ali a aceleração. A questão número 3. Considere 2 atletas, A e B, em um jogo de futebol americano. O atleta A lança a bola com velocidade de módulo V0 igual a 20 metros por segundo, em uma direção que forma um ângulo de 37 graus com a horizontal, conforme indica a figura. No instante do lançamento, t igual a 0, o atleta B está 12 metros à frente de A, e correndo em uma trajetória retilínea com velocidade constante de módulo VB. A bola vai ser apanhada pelo atleta B na mesma altura que foi arremessada. Qual é a velocidade do atleta B? Então, nesse caso aqui, a gente tem essa situação: o atleta A chuta a bola com uma velocidade V0. Ela é lançada então com uma direção de 37 graus, o que indica para a gente então que esse vetor aqui ele pode ser separado em 2 componentes. Ele vai ter que compensar essa distância inicial aqui mais a distância percorrida pelo atleta B, e a gente precisa então descobrir qual que é essa velocidade. Primeira coisa que a gente vai fazer então é calcular então onde a bola irá cair. Para isso então a gente vai partir então do comportamento relacionado ao atleta número A, ou seja, quando a bola é lançada. Nesse caso então a gente viu que a velocidade aqui é lançada de forma vetorial. Eu vou separar ela em 2 componentes para poder estudar o movimento na horizontal e vertical. Dessa forma, então, eu posso ter a componente Vx e a componente Vy. A componente Vy de A vai ser o módulo de V vezes seno de θ. Nesse caso, então, era 20 metros por segundo, seno de 37 graus, que dá 12,03 metros por segundo. Analogamente, a gente vai fazer para a componente Vx. A componente Vx do atleta A era então o módulo da velocidade vezes cosseno de θ, ou seja, 20 metros por segundo vezes cosseno de 37 graus, o que dá 15,97 metros por segundo. Então eu consegui determinar aí as componentes das velocidades em x e em y para o atleta A. Agora então a gente vai analisar o que está acontecendo ao longo do movimento em y. Nesse caso, então, a gente vai encontrar o tempo que a bola fica no ar. A velocidade em y, então, é igual à velocidade inicial de A menos gt. Nesse caso, a velocidade em y, quando ele chegar na altura máxima, tá? Porque é a condição que a gente consegue determinar ali. Ou seja, quando ele estiver na altura máxima, a velocidade em y vai ser 0. Portanto, então eu tenho metade ali do movimento. Nesse caso, então, eu tenho a velocidade inicial, a aceleração da gravidade. Resta, então, determinar o tempo até ele chegar à metade do movimento. Nesse caso, então, a gente tem que o tempo vai ser 12,03 dividido por 9,8, que vai dar um tempo de 1,23 segundos.
esse é o tempo que a bola fica na metade do tempo, metade da distância, né, no ar, ou seja, metade do tempo. Para encontrar o tempo total que a bola fica no ar, então esse tempo então vai ser o dobro do tempo que a gente calculou. Nesse caso, então, o tempo total é ficar 2 vezes 1,23, que vai dar então 2,43 segundos. Esse então é o tempo que a bola sai do atleta B até chegar às mãos do atleta B. Bem, com base nesse tempo, então vamos calcular então qual que foi a distância percorrida por essa bola, ou seja, o alcance que ela vai ter. Então a gente vai fazer análise agora na horizontal. Nesse caso a gente vai pegar então XA é igual a x0 mais VXA vezes tempo. Então XA é o alcance aí da bola, x0 é a posição inicial, nesse caso então era 0, a velocidade inicial em x, 15,97, o tempo, que é o tempo total, 2,43, que vai dar então um alcance de 39,29 metros. Bem, sabendo então esse alcance inicial, a gente pode então agora ir para o atleta B e tentar descobrir ali qual que é a velocidade com que ele tem que andar para conseguir pegar essa bola nessa distância. Bem, o atleta B então tem movimento somente ali na horizontal, então a gente tem que o alcance que ele vai ter que ter, ou seja, a distância que ele vai ter que percorrer, é a mesma distância que a bola foi lançada, XA, que é igual a XB, ou seja, a posição inicial que ele estava, menos a velocidade dele, que a gente quer descobrir, e o tempo que ele leva para ocorrer todo esse evento. Nesse caso, então, XA é 39,29, XB, que é a posição inicial do atleta em relação ao atleta A, que era de 12 metros, menos VB, que é o que a gente quer descobrir, que multiplica 2,46, que é o tempo do evento. Nesse caso, então, isolando aqui a velocidade do atleta B, temos 39,29 menos 12 dividido por 2,46, que é igual a 11,1 metros por segundo, que é a velocidade do atleta B. Bem, a questão 3 também valia um total de 20 pontos, e ela foi dividida da seguinte maneira. Para quem encontrou o tempo inicial, ou o tempo total ali ele vai ter 1/3 da questão. Para quem encontrou ali o alcance máximo ali da bola, ele tem mais 1/3. E para quem encontrou a velocidade, então ele completa aí o total de pontos da questão número 3. A questão número 4. Consideramos duas massas diferentes, ligadas por uma corda que passa sobre uma polia sem atrito e de massa desprezível. Suponha MB maior que MA. Determine a tensão na corda e a aceleração das massas. Bem, como o sistema aqui diz que não tem nenhum tipo de atrito e o corpo B tem uma massa maior, a gente então implica aqui que o corpo B vai puxar o corpo A. Nesse caso, então, a gente começa aí resolvendo o problema fazendo um diagrama de corpo livre para cada bloco, supondo que o bloco B puxe o A. Para o bloco A, a gente tem o seguinte diagrama. Sistema cartesiano, a gente só tem então forças ali contidas ao longo do eixo Y. Eu tenho a força peso de A e a tração exercida pelo fio no bloco A. Nesse caso, então, como todas as forças estão contidas ao longo de Y, logo então o único conjunto de forças ali que eu tenho para equacionar é a tração, que é positiva, de acordo com o sistema que a gente adotou, menos o peso de A, que é igual à massa de A vezes a aceleração total do sistema. Essa daqui, então, é a nossa equação número 1. Para o bloco B, a gente também vai fazer o diagrama de corpo livre, onde também todo movimento, todas as forças estão contidas ao longo do eixo Y. Nesse caso, eu tenho a minha força peso WB dirigida para baixo. Eu tenho aqui a minha força de tração dirigida para cima. E pela segunda lei de Newton, como o movimento é dirigido para baixo, então a força resultante também vai ser dirigida para baixo.
Portanto, então, a hora que eu for escrever minhas equações, eu vou ter a tração como sendo positiva, menos WB, que é igual à segunda lei de Newton, que vai ser negativa nesse caso, menos MB vezes A, é a nossa equação número 2. Bem, para tentar isolar ali uma das variáveis, já que a gente tem duas equações com duas incógnitas, a gente vai substituir então a equação número 2. Vamos subtrair a equação número 2 da equação número 1. Nesse caso, então, eu vou fazer a subtração. A equação número 1 aqui em cima, a equação número 2. Eu consigo aqui eliminar a tração. Vai ficar então menos WA, menos com menos dá mais WB. E aqui então eu vou ter MA menos MB, que vai dar MA mais MBA. Eu vou colocar então a aceleração aqui em evidência e vou escrever aqui cada uma das forças pesos da sua forma mais aberta, menos MAG mais MBG, que é igual à aceleração vezes a soma das duas massas MA mais MB. Nesse caso, então, isolando a aceleração, que é o pedido aí pelo problema, a gente chega na relação que a aceleração da gravidade que multiplica MB menos MA dividido por MA mais MB. A segunda parte, então, do problema, ele pede para a gente determinar qual que vai ser a tração nesse sistema. Bem, a gente pode resolver de duas formas. Uma das formas para achar a tração é substituir a aceleração na equação número 1. Então, a equação número 1 a gente tinha tração menos MAG, que é igual a MA vezes a aceleração que a gente encontrou, que é essa daqui. A gente então isola aqui a tração, passando o MAG para o lado de lá. Como eu tenho o MAG e MAG, eu já vou colocar em evidência aqui no meu sistema. Eu vou encontrar então que a minha tração é igual a MAG 1 mais MB menos MA dividido por MA mais MB. Essa daqui é uma das soluções para a tração. A outra solução seria se eu substituísse então a aceleração na equação 2 ao invés da equação número 1. Então eu teria que a tração é menos MB vezes G, que é igual a menos MBG, MB menos MA, MA mais MB. Novamente eu vou isolar aqui, eu vou passar para o lado de lá MBG, e vou isolar porque eu tenho ele em comum aqui, colocando em evidência. Tem então que a tração pode ser também MB vezes G, que multiplica 1 menos MB menos MA, dividido por MA mais MB. Então, qualquer uma dessas soluções aqui para a tração, ela seria aceitáveis, já que não foi dado nenhum valor numérico, tá? Algebricamente, elas são equivalentes. Bem, a distribuição de pontos, então, para quem encontrou a aceleração, valia 10 pontos, e para quem encontrou qualquer uma dessas formas aqui de tração, valendo mais 10 pontos. Por último, a questão número 5. Considere o sistema abaixo. O corpo B possui massa de 5 kg e o corpo A tem peso de 30 newtons. Determine a aceleração do sistema sabendo que o coeficiente de atrito entre o plano e o bloco B vale μc igual a 0,13. Bem, ele já dá então para a gente aí que o coeficiente de atrito é o coeficiente de atrito cinético, portanto a gente tem movimento aqui nesse sistema, o que indica então que deve ter aceleração. A aceleração não é nula, que é o que ele quer que a gente determine. Portanto, então, a gente começa ali fazendo um diagrama de corpo livre para cada bloco, supondo, nesse caso, que o bloco B puxa o bloco A. Tá? Então, para o bloco A, a gente vai ter então nosso diagrama de corpo livre da seguinte maneira. Eu vou ter a força de tração dirigida para cima. Eu vou ter minha força de atrito cinética aqui, que é contrária ao meu movimento. Eu tenho a minha força normal, que é contida aqui no eixo Y. E eu tenho a minha força peso, que é dirigida aqui do centro do bloco até o centro da Terra. Eu posso dividir ela em duas componentes. Uma componente WY
e uma componente WX, sendo que esse ângulo θ é o mesmo ângulo que o plano inclinado faz com a horizontal. Bem, a componente, o peso WA vai ser dado pela massa de A vezes a aceleração da gravidade. Nesse caso, a gente pode determinar essa massa de A, se a gente for precisar. Vai ser então a razão do peso pela aceleração da gravidade, ou seja, 30 dividido por 9,8, que seria uma massa então de 3,06 quilos. Bem, equacionando então para o bloco A, primeiramente, ao longo do eixo X, temos então que a tração menos a força de atrito cinética menos a componente Wx do peso é igual a massa vezes a aceleração. Essa componente Wx do peso a gente pode escrever ela em função do módulo do peso, seja a tração menos Fx menos o módulo do peso A vezes seno de θ é igual a ma vezes A. Essa então é a nossa equação número 1. Bem, como o movimento está contido somente em x, mas ele tem uma dependência ali da força de atrito, e a força de atrito depende da normal, a gente vai então precisar equacionar aqui o que está as forças contidas em y para encontrar quanto que vale essa força normal. Então a normal menos a componente y do peso é igual a ma vezes A. Como em y eu não tenho aceleração, eu chego então que a minha força normal é igual a força peso em y. Né? Nesse caso, então, eu tenho que a normal é igual a força peso, WA, vezes cosseno de θ. Essa então é a nossa equação número 2. A gente sabe então que a força de atrito Fc é μc vezes a normal, então, que a gente vai substituir então na equação número 1, todas essas relações que a gente encontrou até então. Então, a tração menos a força de atrito. A força de atrito, então, é mc vezes a normal. A normal a gente encontrou que ela vale peso vezes cosseno de θ, menos o peso de A, seno de θ, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Eu vou colocar, então, aqui o peso de A em evidência, e eu chego nessa relação, tração menos peso de A, que multiplica μc cosseno θ mais seno de θ, que é igual a ma vezes A. Essa então é a equação número 3 que a gente tem aí para o corpo A. Agora a gente parte então para o nosso diagrama de corpo livre do bloco B. O bloco B então ele só tem movimento ao longo do eixo Y. Eu vou ter então a minha força de tração para cima, a minha força peso para baixo. Como a gente adotou que o corpo B está puxando o corpo A, a segunda lei de Newton então também, que é resultante desse movimento, é dirigida para baixo. Nesse caso então é movimento somente em y. A gente pode escrever então como a tração menos o peso de B, que é igual a menos mb vezes A. O peso de B a gente pode escrever como mb vezes G, e a gente tem então aqui a nossa equação número 4 para esse sistema. Agora então vamos eliminar a tração desse sistema. Para isso então a gente vai subtrair a equação número 4 da equação número 3. Então temos a equação número 3 aqui em cima, a equação número 4. Eu vou tirar a tração menos a tração, que ela dá 0, menos WA, mi cosseno θ mais μc, menos com menos dá mais mbg, ma menos com menos mba. Eu já coloco em evidência aqui a aceleração que multiplica ma mais mb. Como foi solicitado então a aceleração, a gente isola a aceleração, basta dividir então pela soma das massas aqui o termo da esquerda, e a gente chega nessa relação que é demonstrada aqui. Temos todos os valores fornecidos pelo problema, então basta substituir mb, que é 5 kg, aceleração da gravidade 9,8, menos o peso de A, que é 30 newtons, coeficiente de atrito 0,13, cosseno de 45, seno de 45, dividido pela massa de A,
que a gente calculou anteriormente, que dá 3,03 kg, mais a massa de B, que dá 5 kg. Portanto, a gente chega aí numa aceleração de 3,11 metros por segundo. A distribuição de pontos, então, dessa questão foi a seguinte. Para quem fez o diagrama de corpo livre ali para os blocos A e equacionou ele tudo certinho, você tem 1/3 da questão. Para quem fez o diagrama do corpo livre do corpo B e equacionou todas as forças do bloco B, tem mais 1/3 da questão. E por fim, para quem encontrou aí a aceleração do sistema, ele vai ter então mais 1/3, completando aí os 20 pontos da questão número 5. Bem, pessoal, é isso daí. As notas vão ser divulgadas em breve aí para vocês. Eu agradeço então a vocês aí a paciência até o momento. Até mais então.